Na escola bíblica dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Na aula de hoje nós vamos conceituar a cura divina na Bíblia. Também nós vamos refletir a cura divina como parte da salvação. E nós vamos saber que a cura divina é um benefício da salvação. Ao final da aula, nós vamos refletir sobre a cura divina e os desafios encontrados hoje para orar por um enfermo. Quais os desafios que nós encontramos para orar por pessoas doentes? Que desafios nós encontramos hoje para expulsar demônios, para expulsar espíritos malignos das pessoas? Porque muitas vezes nós achamos as pessoas estar doentes, mas as pessoas estão possessas de espíritos malignos. Outras vezes nós achamos as pessoas estar possessas de espíritos malignos e oramos para que Jesus possa curar a enfermidade desta pessoa. E aí nós precisamos do dom de discernimento de espírito para ter o conhecimento da natureza, da origem, por que aquela pessoa está sofrendo. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você, se não é ainda subscrito no meu canal, se subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você encontra esses slides que aparecem na vossa tela para você baixá-los gratuitamente, estudar conosco a Palavra de Deus. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você pode baixá-los e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo! Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Jesus continua a curar hoje. Nós oramos em nome dele e ele faz a obra, ele opera milagres, ele faz maravilhas, ele cura as pessoas hoje, assim como ele curou nos seus dias que esteve aqui na terra. Ele continuou curando através dos apóstolos, ele continuou curando depois, e ele continua curando até os dias de hoje. Portanto, o Senhor Jesus cura hoje. A leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6 e Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. O texto áureo: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Jesus perdoa os nossos pecados, nos liberta da escravidão do pecado e ainda cura as nossas enfermidades. A verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Com a salvação, nós recebemos a cura divina. O Senhor Jesus, ele salva a nossa alma, perdoa os nossos pecados e a cura divina vem como um benefício para nós. Que maravilha nós servirmos a este Deus Todo-Poderoso. Que maravilhoso é ter Jesus na nossa vida. A introdução da nossa lição
a mensagem da cura divina. A mensagem da cura divina é uma doutrina importante pregada pelos pentecostais. Nós, pentecostais, gostamos de pregar sobre a cura divina. Nós gostamos de ver Jesus curando as pessoas. Nós gostamos de ver Jesus operando milagres, fazendo maravilhas nas pessoas. Por isso, nós pregamos a cura divina e nós oramos pelos enfermos e eles são curados em nome de Jesus. Também a cura divina é a percepção de que o evangelho é pleno. Quando nós pregamos a cura divina, nós estamos dizendo que Jesus não somente salva, ou seja, ele salva e como benefício da salvação, o homem recebe a cura quando se encontra enfermo. A doutrina da cura divina diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. Jesus cura a alma da pessoa quando ele perdoa o pecado. O pecado é uma maldição que atrai doenças nas pessoas. E Jesus, ele cura a alma, perdoando o pecado da pessoa. E quando essa está enferma, quando essa está doente, Jesus também cura. Quantas pessoas, ao receberem Jesus na sua vida, foram curadas de enfermidades graves, foram curadas de doenças, às vezes até desenganados da medicina. Essas pessoas foram curadas ao receber Jesus na sua vida. A cura divina é um sinal que confirma a mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós devemos orar pelas pessoas doentes, nós devemos orar pelas pessoas enfermas, para que essas sejam curadas, para que Jesus possa curar. Assim, o Evangelho que pregamos seja um Evangelho completo. A cura divina completa a pregação do Evangelho, completa a salvação, porque ambas estão juntas, salvação e cura divina, como benefício da salvação que o homem recebe. Jesus curou no passado e continua curando atualmente. Não só foi no passado que Jesus curou, ele continua curando agora através dos seus servos, através de homens de Deus que oram pelas pessoas e as pessoas são curadas, através de pessoas que oram por pessoas doentes e essas são saradas, porque Jesus continua curando atualmente. Nós somos testemunhas hoje de muitas pessoas que receberam a cura divina. Se você está doente, se você está enfermo, creia, Jesus, ele cura. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a cura divina na Bíblia. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis atualmente, não mudou. Jesus tem a mesma personalidade, tem o mesmo caráter, tem a mesma compaixão, tem a mesma misericórdia, não mudou. Jesus continua tendo compaixão das pessoas. Jesus quer curar as pessoas de enfermidades. Deus é fiel para curar as nossas doenças, para curar as nossas enfermidades. O primeiro item fala sobre a saúde pública no Antigo Testamento. A saúde de Israel era uma promessa de Deus. Eles tinham que fazer a sua parte. Deus prometeu dar saúde para o povo de Israel com uma condição. Eles precisavam obedecê-lo. Eles precisavam cumprir os termos do pacto do Sinai. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26,
diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus prometeu dar saúde ao povo de Israel com uma condição: obedecê-lo. A prevenção de doenças é bíblica. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15 e os preceitos dietéticos em Levíticos 17, embora parte dessa purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde do povo. Os cerimoniais foram instituídos por Deus para a purificação do povo, para a purificação do pecado, para a higienização do corpo. Enfim, os cerimoniais tinham um objetivo, de parte era cerimonial, mas a preocupação de Deus era a saúde do povo. No capítulo 11 do livro de Levíticos, nós vemos as ordens do Senhor aos israelitas sobre a direção do que eles deveriam comer e não comer em seus dias. Deus estava ensinando o povo, educando o povo, direcionando o povo para que eles não viessem contrair enfermidades através de comer animais que podiam atrair infecções, animais que atraíam doenças para o povo. E nos cerimoniais que Deus instituiu, os cerimoniais tinham como um objetivo, uns cerimoniais era para a purificação dos pecados, outros cerimoniais para a higienização do corpo das pessoas. E por isso as pessoas eram instruídas na lei de Moisés ao não vestir qualquer roupa, era através das roupas, era através da lavagem. Às vezes tinha que cuidar do distanciamento social, que deveriam ficar distanciados do povo. Era todo um cerimonial, uns cerimoniais para o perdão dos pecados, outros cerimoniais para a higienização do corpo, outros cerimoniais eram realmente exigidos para que o povo não comesse um ou outro alimento, porque Deus estava cuidando da saúde do povo. E aqui é muito importante nós observarmos algumas coisas. Por exemplo, o povo estava peregrinando no deserto rumo a Canaã. Se eles estavam no deserto não havia medicina e nem havia higiene sanitária adequada para aquela multidão. Muitos dos animais poderiam transmitir, ou poderiam não, mas transmitiam doenças e infecções no povo. E por isso Deus vai dirigir o povo sobre o que animal eles tinham que comer, que ave eles tinham que comer, quais os peixes que eles tinham que comer e os peixes que não teriam que comer, como eles deveriam se comportar quanto à lavagem. Por exemplo, no capítulo 15 do livro de Levítico, fala sobre a higienização íntima, tanto do homem quanto da mulher, com a lavagem da água. Fala do distanciamento social, que eles tinham que ficar até a tarde, até um tempo, para que pudessem então ser purificados e não contaminar doenças, não levar doenças para as outras pessoas. A maior preocupação de Deus era com o bem-estar do seu povo de maneira geral.
mas o povo precisava obedecer, o povo precisava fazer a sua parte, e Deus então fazia a parte dele, dando saúde para o povo. Hoje nós estamos atravessando por uma pandemia e nós precisamos ser obedientes, nós precisamos obedecer a certas regras, nós precisamos também obedecer a Bíblia Sagrada, porque na Bíblia nós encontramos também o que está acontecendo hoje, o que é pedido hoje. Se nós obedecermos, então a parte de Deus será feita. Mas muitas pessoas são desobedientes, tanto a Deus quanto às regras que são dirigidas por os homens, por os profissionais de saúde aqui na terra, e aí fica difícil do povo ter saúde. No Novo Testamento nós encontramos uma certa feita quando os fariseus cobraram de Jesus saúde, cobraram de Jesus a higienização das mãos antes de comer. E Jesus então respondeu para os fariseus: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está dizendo: comer sem lavar as mãos não contamina a alma do homem. Mas os fariseus eles obedeciam à tradição, à lei de Moisés. Os fariseus mantinham a lei de Moisés e cobravam de Jesus o padrão de higiene que era descrito em Levítico 15, sobre a higienização íntima, como se fosse um comportamento de santidade. Para os fariseus, era necessário que se lavassem as mãos antes de comer para demonstrar uma santidade. Mas Jesus está dizendo que eles deveriam purificar o coração deles. E como eles purificariam o coração deles? Obedecendo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que lava o interior do homem. É a palavra de Deus que tira do homem a podridão do pecado. É a palavra de Deus que tira do homem os maus pensamentos, que tira do homem as mortes, que tira do homem os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e outros pecados. A palavra de Deus purifica o interior do homem, e não o lavar as mãos, e não a tradição que foi descrita por Moisés, ditada por Deus e descrita por Moisés. Isso porque eles estavam no deserto, e lá no deserto eles não tinham uma higienização adequada, não tinha medicina adequada para um povo, para um grande povo como estava ali no deserto. Jesus disse para eles o que disse o profeta Isaías, Mateus capítulo 15, versículo 8, ou continuando um pouco atrás desse texto, no contexto desse texto, nós vemos que Jesus disse o que disse Isaías: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo que o coração, que o interior dos fariseus estava podre, estava um lixo, e eles precisavam purificar o coração. Lavar as mãos não santificava a vida deles.
ou lavar todo o corpo, como disse o apóstolo Pedro: Senhor, me lava dos pés à cabeça. E Jesus disse: não, é necessário que se lave apenas os pés. Naquele momento, Jesus estava dando uma lição de humildade, ensinando os apóstolos a serem humildes. Então vale aqui o entendimento, a compreensão daquilo que nós estamos lendo. Então, Jesus separou a higienização do corpo e a santificação da alma. É necessário lavar as mãos para não contaminar doenças. É necessário cuidar da higienização do corpo, cuidar do corpo, lavar o corpo, limpar o corpo, enfim, mas para não ser contaminados com doenças. No entanto, a purificação da alma, a santidade da alma, a transformação da vida, de uma vida ruim, de uma vida sem Deus para uma vida com Deus, isso quem faz é a palavra de Deus, é a lavagem. A santificação da alma acontece pela lavagem através da palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. O Novo Testamento, as curas de Jesus, a garantia da saúde de Israel, então estava em obedecer a Deus. Nós também queremos saúde, precisamos obedecer a Deus. O salmista disse: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quanto mais Deus se aproxima de uma nação, quanto mais o povo se aproxima de Deus, e Deus então vai se aproximar da nação, menos essa nação terá a maldição do pecado. Mas quanto mais uma nação se distancia de Deus, quanto mais uma pessoa se distancia de Deus, quanto mais uma família se distancia de Deus, quanto mais uma igreja se distancia de Deus, essas pessoas acabam por atrair pecado, maldição através do pecado. O número de doentes em Jerusalém e em todas as redondezas de Jerusalém era alto, porque as pessoas não queriam obedecer a Deus. As curas que Jesus realizava chamaram então a atenção tanto do povo quanto dos líderes religiosos de Jerusalém. O povo que não tinha saúde agora percebeu, viu, estavam sendo noticiados que Jesus curava, e o povo começou a seguir Jesus. Uns eram curados e continuavam seguindo Jesus. Outros seguiam Jesus para terem uma oportunidade de serem curados das suas doenças. As doenças eram inúmeras, eram específicas e eram inúmeras as doenças. Doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças físicas, paralisias, enfim, demônios que oprimiam as pessoas, e Jesus curava a todos. Isso começou a chamar a atenção do povo e dos líderes religiosos, que começaram então a perseguir Jesus. Mateus 4, 23 a 25 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, de tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus curava a todos. E seguia uma grande multidão da Galileia,
de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Uma multidão de pessoas buscavam uma oportunidade para serem curados das suas doenças, e uma outra multidão, após cura, mesmo assim, continuaram seguindo Jesus, fora uma outra multidão que estava perseguindo Jesus, e outros que eram curiosos, e outros que se aproveitavam, porque Jesus, ele multiplicava pão e peixe e alimentava as pessoas. Alguns dos milagres de Jesus. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar saúde para o povo. E isso não mudou com o tempo, porque a promessa de cura divina continua valendo hoje. Nos evangelhos estão descritos apenas aproximadamente 35 curas, milagres, operação de maravilhas que Jesus realizou. Mas Jesus curou muito mais. Veja o que João escreveu no capítulo 21 e no versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Jesus realizou milhares e milhares de milagres, de curas, de operação de maravilhas, outros feitos de Jesus que não estão registrados na Bíblia Sagrada, mas basta que aqueles que estão registrados para nós crermos que Jesus cura, que Jesus repreende as enfermidades, que Jesus levanta aquele que está paralítico, que Jesus, ele pode fazer com que aquele que está cego veja, com aquele que está surdo possa ouvir. Enfim, Jesus cura todas as doenças. O segundo tópico da nossa lição, a cura divina como parte da salvação. Então, a cura divina faz parte da salvação, é o benefício da salvação. O homem é salvo e, como benefício, se ele ficar doente, Jesus cura a sua enfermidade. A palavra profética em Isaías capítulo 53 mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Cura e salvação. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus salvou o povo da escravidão do Egito. Deus salvou o povo da fome. Deus salvou o povo da espada, das enfermidades. A salvação da condenação eterna também é salvação, é o livramento do poder da maldição do pecado, é a restituição do ser humano e a comunhão com Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos várias ações de salvação de Deus para com o seu povo, e a salvação da condenação eterna veio por Deus através de Jesus, que morreu por nossos pecados e nos salvou da condenação eterna. Nós estávamos mortos no pecado, estávamos condenados ao inferno, mas Jesus nos livrou dessa morte. Jesus nos livrou dessa condenação quando ele nos comprou com a sua morte. Ele se entregou a si mesmo, morreu por nossos pecados e nos salvou da condenação eterna. Deus propôs a salvação para todas as pessoas.
porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, conforme na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. As condições para a salvação: a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A salvação, ela é de graça, mas com uma condição: ter fé em Jesus, se arrepender dos pecados e segui-lo, servi-lo e estar sempre o adorando até o dia, até o momento que ele vem para arrebatar a sua igreja, para tirar a sua igreja da terra. Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro pregou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Cura divina é o item de número 2 do tópico 2. E aqui nós vemos um texto bíblico quando Jesus ele envia 12 dos seus discípulos para uma missão de evangelização. Em Marcos 6:13 está escrito: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então não é errado nós procurarmos um médico. Os médicos sempre existiram. Jesus disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. As curas acontecem também por recursos científicos. Muitas pessoas são curadas pelas ferramentas da medicina. As mãos dos médicos também curam as pessoas quando eles usam ferramentas medicinais, tratamentos médicos, remédios, cirurgias, enfim, muitas outras ferramentas usadas na medicina cura as pessoas. Os crentes em Jesus têm um recurso divino: a ministração da cura das enfermidades, com ou não a unção com o óleo. Então os crentes têm esse recurso de buscar a cura através de Jesus, mas infelizmente não acontece assim logo no início, porque quando ficamos doentes, a primeira coisa que nós nos lembramos dos remédios, dos comprimidos, dos chás, das farmácias, dos hospitais, dos médicos, das consultas, enfim, nós lembramos de tudo isso, mas nós nos esquecemos que nós temos um recurso divino. Jesus Cristo, ele cura as enfermidades. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a mulher que foi curada de fluxo de sangue. Ela se lembrou de Jesus? Não. Ela mesmo testemunhou dizendo que há 12 anos ela sofria daquela enfermidade. E nesses 12 anos ela disse que havia gastado todos os seus recursos financeiros com os médicos. Já não tinha mais dinheiro e ela ouviu falar que Jesus curava as enfermidades e foi em busca de Jesus. Quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, ela foi curada do fluxo de sangue, ela foi curada da sua doença. Então, quando Jesus enviou os 12 discípulos a esta missão de evangelização, os discípulos, eles ministraram curas com a unção com óleo, que também é muito importante nós orarmos com unção com óleo. É bíblico, está na Bíblia e nós devemos fazer isso também sempre que pudermos. O que é um milagre? Um milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das leis naturais que governam o mundo.
Cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Na verdade, o milagre também é uma cura, mas nós conseguimos definir milagre como um ato sobrenatural de Deus. É quando alguém quebra um braço, desloca um braço, e alguém vai lá e ora, e aquele braço fica normal, sem nenhuma quebradura, porque ele foi curado. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, então o que aconteceu ali? Um ato sobrenatural de Deus. A ressurreição de Lázaro é um ato sobrenatural de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele ministrou curas quando ele estava na ilha, quando ele passou pela ilha de Malta. O pai de Públio tinha febre e disenteria. Paulo foi lá, orou e curou então o pai de Públio. Mas quando Eutico caiu da janela, quando estava ouvindo o sermão de Paulo, ele caiu da janela e morreu. O apóstolo Paulo foi lá e orou e ressuscitou aquele moço. Então, nós vemos cura divina e nós vemos então um ato sobrenatural de Deus quando a pessoa ressuscita, quando a pessoa quebra um braço, quebra uma perna, e alguém vai lá e ora e coloca aquilo tudo no lugar, fica tudo certo novamente. Isso é um ato sobrenatural, é uma ação de Deus fora das leis naturais. Os milagres e as curas não são mais importantes no Evangelho, não são. A mensagem central do Evangelho é a salvação da alma pelo perdão dos pecados. Então, a salvação da alma é mais importante. Muitas pessoas são curadas por Jesus, mas não servem a Jesus. Quantas pessoas que recebem curas de Jesus? Quantas pessoas que contam o testemunho de que Jesus operou nele um milagre, mas ele não serve a Jesus, ele não adora Jesus, ele não é nem evangélico, e Jesus cura. E onde está a salvação da alma? Então, por isso, a salvação da alma é mais importante, porque existem pessoas que são salvas em Jesus, servem a Deus com fidelidade, são sinceros adoradores de Deus, mas sofrem há anos com uma enfermidade, sofre há muito tempo com uma doença. Mas se essa pessoa partir desta vida para outra, tem a salvação garantida. Enquanto aquele que foi curado e não serve a Deus, e não serve a Jesus, se partir desta vida para outra sem Deus, o inferno espera. Então, a salvação da alma pelo perdão do pecado, a reconciliação com Deus, a promessa da vida eterna através da fé em Jesus, tudo isso é mais importante do que as curas e os milagres. Sempre lembrando que curas são benefícios da salvação. Ela acompanha a salvação. Então, a unção significa ato ou efeito de ungir. No entanto, nós estamos tratando aqui na unção com óleo para a cura divina. Então, a unção com óleo para a cura divina em si é sim a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo que nos unge. O que é ungido não é o óleo que está ungido, não é a água ungida, mas é a pessoa que deve estar ungida
para ministrar uma cura com o óleo. A unção espiritual é a capacitação dada por Deus a alguma pessoa para cumprir uma missão específica e especial dentro dos propósitos divinos. A unção, ela é espiritual. A unção vem com a capacitação. Deus é quem dá o homem. Deus é quem unge a pessoa. Deus é quem capacita a pessoa para esta missão de curar através da ministração com óleo. O que é a unção com óleo? É o ato de derramar óleo sobre alguém ou sobre algum objeto com o sentido de torná-lo consagrado a Deus ou de ministrar a cura divina sobre o enfermo. Ungir quer dizer untar com óleo ou com unguento. Veja, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E Jesus mesmo ele disse: eu fui ungido para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Jesus é quem foi ungido. Então, o próprio título de Jesus, chamado Cristo, Cristo significa ungido. Cristo ungido. Cristo quer dizer ungido, o ungido de Deus, que veio para salvar. Então, Jesus foi ungido com óleo de alegria, Hebreus 1:9. Os apóstolos também foram ungidos. Pedro era ungido de tal modo que as pessoas colocavam os doentes à beira dos caminhos, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curava as pessoas. Mas era a sombra que curava, a sombra de Pedro, porque Pedro era ungido, tinha capacidade, autoridade de Deus para curar as pessoas. Os doentes eram curados quando a sombra de Pedro passava por eles. Isso está em Atos capítulo 5, versículos 15 e 16. As pessoas procuravam Paulo e levavam até Paulo lenços e aventais, e as enfermidades fugiam das pessoas. Atos 19, 11 e 12. Os crentes fiéis são servos do Senhor que buscam esta unção espiritual. A unção, portanto, está na pessoa e não no óleo. 2 Coríntios 1, 21 e 22, Paulo diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e quem nos ungiu, disse Paulo, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, ungido é a pessoa que tem a unção do Espírito Santo em sua vida. Ele ministra com a unção com óleo e as pessoas são curadas. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na redenção e alcança também a cura do corpo físico. Além de Jesus salvar as pessoas, perdoando os pecados daqueles que se arrependem, quando elas ficam doentes, Jesus cura. A cura espiritual geralmente precede a cura física, vem antes. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, perdão, salvação da alma, e sara todas as tuas enfermidades, cura física. Vemos a cura do paralítico de Cafarnaum. Veja que Jesus viu a fé dos homens que trouxeram o paralítico e subiram na casa, abriram o telhado e desceram o paralítico aos pés de Jesus, para que Jesus curasse aquele homem da paralisia, que ele voltasse a andar. O povo que estava ali esperava
ver este grande milagre, ver aquele homem andar, ver aquele paralítico ir para a sua casa. Jesus iria operar para eles o grande milagre. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O que Jesus fez primeiro? Salvou a alma daquele homem, perdoando os pecados daquele homem. E após então Jesus disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, tem na terra poder para perdoar pecados. Aí Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. E aquele homem se levantou e foi andando para a sua casa. Mas primeiramente ele recebeu a cura da alma. Ele perdoou o pecado daquele homem, concedendo a ele a salvação. O quarto item do segundo tópico, Isaías capítulo 53, versículos 3 e 4. O Novo Testamento interpreta não só esses versículos, mas o capítulo 53 como provisão de Deus em Cristo para a cura espiritual e física. Cura espiritual e física. Vemos o ministério de cura do Senhor. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse foi o ministério de cura do Senhor. O verbo sarar indica tanto cura física como espiritual, se referindo à salvação. 1 de Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Aí Pedro vai dizer: e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos salvos, nós fomos sarados também das nossas doenças físicas. Jesus cura também as nossas doenças emocionais, as nossas doenças psicológicas. Jesus, ele cura as enfermidades. O terceiro tópico da nossa lição, a cura divina e os desafios atuais. Nós enfrentamos grandes desafios. Nós precisamos buscar o dom de discernimento de espírito. Os desafios atuais são diversos. Dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade. Quando vamos orar por uma pessoa, nós precisamos saber a natureza daquela enfermidade, de onde surgiu aquela enfermidade, se o problema é físico ou se o problema é espiritual. Ter o discernimento sobre a vontade de Deus para curar ou não aquela doença que está naquela pessoa. O primeiro item fala sobre realmente as doenças. As enfermidades são consequências diretas ou indiretas do pecado. Muitas doenças estão nas pessoas por causa do pecado. Quando as pessoas recebem Jesus, é curada daquelas doenças, não sente mais aquelas enfermidades, porque Jesus perdoou os seus pecados. As doenças existem por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não tinha doenças. Isso não quer dizer que todas as pessoas que estão enfermas estão doentes por causa do pecado. Jesus não adoeceu porque nunca pecou, porque não tinha pecado, por isso nunca ficou doente. João capítulo 5, versículo 14, fala de um homem que recebeu a cura
no tanque de Betesda. E os fariseus agora procuravam saber quem curou ele no dia do sábado. Quem é esse homem? Onde ele estava? Por que aconteceu aquilo com ele? Quando procuraram Jesus, não encontraram mais. Jesus já tinha saído. E uma vez no templo, Jesus encontra novamente o mesmo homem. E João 5,14, Jesus diz: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Eis que já está são. Aí Jesus disse para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amados irmãos, amados amigos, o pecado, ele traz maldição para as pessoas, traz maldição para as famílias. É por causa do pecado que existem os adultérios. É por causa do pecado que existe a prostituição. É por causa do pecado que existe a violência. É por causa do pecado que existe a discriminação, os preconceitos. É por causa do pecado que existe tantas coisas ruins no mundo. O pecado traz maldição para uma pessoa, traz maldição para uma família, traz maldição para a sociedade, traz maldição para uma cidade, para um país. E nós estamos vivendo um tempo em que nós vemos que o mundo está doente por causa do pecado. Quanto menos pecados, mais bênçãos de Deus para a vida de uma pessoa, para uma família, para uma nação. Quanto mais pecado, mais maldição. O que o homem precisa é receber Jesus na sua vida, para que os seus pecados sejam perdoados. E então, em vez de maldição, venha bênçãos para a nação, bênçãos para o país, bênçãos para a sua vida, bênçãos para uma família. O item de número 2 diz assim: as enfermidades entre os crentes. E nós vemos aqui grandes homens de Deus, mesmo crentes, mesmo servos de Deus, não se livraram das doenças, continuaram enfermos. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que conforme Gálatas 4, 13 a 15, era uma doença. Timóteo tinha problemas no estômago, uma doença. Paulo deixou Trófimo doente em Miletos. Eram homens de Deus. E nós encontramos outros homens de Deus. Por exemplo, Eliseu morreu doente. Eliseu foi um homem que fez o dobro dos milagres de Elias, que foi arrebatado para o céu. Foi levado para o céu. Epafrodito, na visita a Paulo, ficou doente, era um obreiro de Paulo, provavelmente ele era o pastor da igreja em Filipos, mas na visita que fez a Paulo, Epafrodito ficou doente. Jó foi um homem justo e ficou vários meses doente. Isaac sofria dos olhos, de forma que ele não conseguia definir os filhos, se era Jacó ou se era Esaú. Outros ainda, como Calvino, sofria de grandes enfermidades e morreu dessa forma, doente. Eduardo, também um brilhante pregador e incentivador do ministério de cura divina, morreu com pneumonia, ainda jovem. Gurdon, que também foi um grande homem de Deus, morreu de bronquite. Simpson, líder do movimento de cura, morreu de paralisia e arteriosclerose. Wimber, também um grande pregador, um homem de Deus, morreu de câncer. Então, as doenças existem, estão aí.
nós precisamos ter os nossos cuidados, precisamos nos cuidar, mas sabemos que elas existem e nós precisamos cuidar. Homens de Deus ou não morrem doentes. Nós não podemos confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É um poder que Deus dá a todo aquele que crê que Jesus cura os enfermos e expulsa demônios. Então, esse poder foi concedido a nós para assim fazer. Conforme Mateus 10:8 e Marcos 16:15-20. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre o enfermo e eles serão curados. Duas coisas básicas nós devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou é uma questão médica. Então nós precisamos definir isso. Saber a origem daquela doença, saber a natureza daquela enfermidade ou daquela opressão maligna, para não expulsar demônio onde não há demônio. Então devemos buscar o poder de Deus, usar esse poder, essa autoridade que Deus nos concede para curar os enfermos, para operar milagres, para expulsar espíritos malignos e demônios das pessoas, mesmo sabendo que os planos de Deus quanto às enfermidades não são iguais para cada pessoa, porque às vezes nós vamos orar e as pessoas não vão ser curadas. Nós vamos orar e as pessoas não vão ser libertas ainda. Às vezes não é liberta naquele momento, mas pode ser liberto mais à frente, ou não vão ser libertos, vão morrer com aquela doença. Por quê? Precisamos entender que Jesus é Senhor e não servo. É Jesus que opera o milagre. É Jesus que cura a doença. É Jesus que liberta o oprimido. É Jesus que manda embora os demônios. Nós somos servos de Jesus, usados pelo Senhor para operar milagres. Somos usados pelo Senhor para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele faz, mas quando Ele quer, Ele cura como quer, onde quer e também de acordo com a vontade dEle. Conforme Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos saber que a cura, então, ela é divina e é real no dia atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que nós queremos que Ele faça, ou da maneira que nós pensamos. Ele faz conforme a vontade dEle. Se estiver nos seus planos, Ele cura mesmo. O que nós precisamos fazer é continuar com esta obra, buscando ao Senhor poder para curar os enfermos e para expulsar os espíritos malignos das pessoas, para pregar o Evangelho, para que as pessoas recebam a salvação e também a cura divina operada pelo Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma pré-aula na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e creia, Jesus cura a sua doença, Jesus opera milagre na sua vida, basta que você creia e o Senhor fará uma grande obra na sua vida.